Bom, tem uma série de outros objetivos, eu não vou me estender, mas de uma maneira geral, os objetivos, né, eles continuam valendo e continuam importantes para a cidade, né? O problema e a questão são dois de lá para cá. Primeiro, que para alcançar cada um desses objetivos existiam instrumentos urbanísticos e existiam programas públicos. Alguns desses programas começaram a ser implantados em 2003, 2004, como os corredores de ônibus, como o bilhete único, que era fundamental para essa articulação do sistema de alimentação e do sistema estrutural, como os CELS, os 24 CELS que foram feitos na administração da Marta, né? Como o início do planejamento que foi coordenado, aliás, no gabinete da prefeita, do Plano de Desenvolvimento da Zona Leste, né, que criava então a universidade pública. Nós não tínhamos universidade pública, nem a USP-Leste existia na época, né, mas a ideia da descentralização das universidades, a criação e a discussão de qual era a característica específica das atividades econômicas que deviam se implantar ao longo do Jacupêssego, onde estaria o plano de desenvolvimento, onde está o plano de desenvolvimento da Zona Leste, que foi paralisado logo em seguida na administração Serra Kassab. Então várias iniciativas começaram, mas, né, tiveram muito pouco tempo para poder fazer em 10 anos, cumprir essas alterações fundamentais que a cidade necessitava. Bom, o que nós vivemos de 2005 para frente foi, né, o abandono de todos esses projetos, esses programas e a não implementação de uma série de instrumentos que eram necessários que fossem implantados. Então, né, eu não vou aqui detalhar, todos que estão na cidade sabem que nos fez um corredor, né, que se paralisou o programa de habitação na área central e aí se foi para o Nova Luz, né, que por si só já daria um tema aqui de discussão, tá certo? Foi a partir daí que se paralisou os planos de desenvolvimento econômico, se esvaziaram as subprefeituras, porque na verdade o plano diretor propunha então uma articulação entre um plano geral da cidade com os planos regionais, então numa escala de planejamento menor, a discussão do uso e ocupação do solo, a discussão da qualificação da cidade, né, dos bairros, com as suas diversidades, porque São Paulo é muito diversa, e uma escala menor ainda, os planos de ZEIS e os planos de bairro que estavam propostos no autor. Nada disso foi feito, pelo contrário, se esvaziaram as subprefeituras que perderam qualquer caráter estrutural de desenvolvimento, não só urbano, como social e de qualquer tipo, né, se transformando naquilo que a gente vê hoje na cidade, né? Também do ponto de vista da gestão desse sistema, houve um esvaziamento absoluto do Conselho de Desenvolvimento Urbano. O Conselho de Desenvolvimento Urbano, criado pelo plano diretor, ele deveria ser o conselho da cidade, né, no sentido estrito do termo, né, reunindo representantes eleitos pela população, representantes de entidades da sociedade civil, representantes do poder público local e representantes do poder público geral da cidade. Construído dessa maneira, ele seria um fórum que deveria debater todos esses aspectos que nós estamos falando aqui e discutir como implementá-los, né? Infelizmente, tudo isso foi para baixo na administração Serra Kassab, e é por isso que eu digo que a cidade mudou pouco e os problemas, né, que nós temos aí se agravaram. Se agravaram fundamentalmente por uma outra razão, que se embora ela possa ser considerada positiva do ponto de vista nacional, ela gerou um impacto extremamente negativo na cidade. Ou seja, aquilo que é positivo, né, mais investimento para habitação, mais investimento para o mercado imobiliário, produzir habitação para os setores médios, né, crescimento econômico, com inclusão social, né, melhoria do crédito que permite as pessoas comprarem carro, né, todo esse conjunto de, vamos dizer assim, em tese, aspectos positivos do ponto de vista do crescimento econômico e da inclusão social, bateram na cidade e, por falta de política urbana na cidade, geraram efeitos contraditórios e efeitos nefastos que levam, por exemplo, à expulsão de pessoas que moravam, né, de aluguel, ou que moravam até mesmo em cortiços em áreas que passaram a ser de interesse do mercado imobiliário e que, né, nós vivemos esse enorme processo de valorização imobiliária da terra que expulsou famílias, e expulsou população, e a gente vê até na quantidade de pessoas que moram na rua como isso cresceu, embora a gente tenha tido uma redução da miséria no nível nacional e até mesmo no nível da cidade. O problema da mobilidade, evidentemente, com mais acesso a carro, mais gente tem acesso a carro, é uma reivindicação justa de uma população que não tem carro,
porque o sistema de transporte coletivo não consegue substituir, né, o carro. Então nós temos um agravamento desse problema que afeta toda a população. Afeta a população de baixa renda e afeta a população de renda média, de renda até mesmo de renda alta, a não ser quem se desloca da renda altíssima, que consegue se deslocar por helicóptero na cidade, e muitos se deslocam dessa maneira. Então, esse processo, eu não vou entrar aqui porque eu acho que a Raquel e a Emília vão poder aprofundar mais os efeitos desse processo na falta de política fundiária, que exclui, portanto, a possibilidade de acesso à habitação para a população de baixa renda. Um dos principais problemas de habitação hoje é exatamente a falta de acesso à terra. O que a Kassab e Serra Kassab fizeram, né, foi um número praticamente irrisório de habitações na cidade, talvez com exceção das áreas de urbanização de favela, né, um número irrisório que é totalmente dissonante com a ampliação da quantidade de recursos do governo federal e mesmo dos recursos que existem no governo estadual para a produção de habitação. Então o problema fundiário, ele se coloca como um problema fundamental para poder se ter acesso à terra. E os nossos desafios agora, né, eu vou, né, em 2 minutos terminar, e eu acho que os objetivos, de uma maneira geral, eles não mudaram muito, mas os instrumentos que foram criados no plano diretor, né, e a gente avaliou isso bem, né, mesmo se tivessem sido implementados, talvez eles tivessem sido insuficientes para poder dar conta desse problema de uma maneira mais geral. Esse eu acho que é um grande desafio. Quais são os instrumentos que nós temos que utilizar, quais são as ações que devem ser feitas para promover essa enorme alteração do processo urbano que nós temos que ter na cidade. Então, esse é um tema importante para nós debatermos, principalmente o que diz respeito à política fundiária e também em relação àquilo que nós temos discutido bastante, o próprio Fernando levantou, que é qual é o padrão de ocupação da cidade. Qual a densidade que interessa ter na cidade? Aonde vai caber essa população para melhorar a qualidade de vida? Qual é o padrão de desenho urbano, de urbanização que nós temos que ter para poder dar um salto, né, na qualidade de vida da cidade, para poder ter uma população que mora perto do trabalho, que possa se deslocar, que tenha área verde, que tenha permeabilidade e ao mesmo tempo que viva na cidade. Por quê? Porque nós temos um processo que é absolutamente nefasto, que é onde a cidade se adensa do ponto de vista construtivo, ela perde população. E obviamente, né, se perde população onde ela se adensa, é porque nós temos algum problema sério, né, dentro do modelo de desenvolvimento urbano que nós temos hoje na cidade. Então, né, nós temos que mudar esse modelo, e para mudar esse modelo nós temos que ter alguém que deixe disposição, vontade política para fazer isso. E o Fernando chegou para mim e falou assim: eu quero uma coisa ousada, eu quero mudar a cidade, quero que em 20 anos a cidade mude. Né? Isso me entusiasmou muito para encarar essa tarefa. E eu acho que, né, junto com o companheiro Álvaro, que está coordenando comigo o grupo, nós precisamos muito da colaboração de todos vocês para que a gente possa enfrentar esses desafios, que não é fácil, porque significa pensar um modelo diferente para uma cidade já bastante consolidada, com 11 milhões de habitantes, portanto, né, um desafio de grande dimensão. Muito obrigado. Obrigado, Maguinho. Queria convidar para fazer parte da nossa mesa nosso senador Eduardo Suplicy. Convidar também para fazer parte da nossa mesa nosso companheiro vereador Francisco Chagas. Está a presença do Sidney Pita, que é coordenador setorial municipal de moradia e também da União dos Movimentos de Moradia, o Celso Carvalho, que é secretário nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades, o Kazu Nakano, que é do Instituto Polis, e em seguida nós anunciaremos outras presenças que nos honram. Queria passar a palavra agora para a nossa companheira professora Hermínia Maricato. Bom, se dependesse de competência técnica, conhecimento, experiência na cidade e competência, dignidade, clareza, honestidade do candidato, eu acho que São Paulo seria premiada se nós ganhássemos essas eleições, não é? Sem dúvida nenhuma, esse auditório significa um patrimônio para a cidade de São Paulo,
e o nosso candidato também. Agora as coisas são mais complicadas do que a gente gostaria que fossem. E eu, rapidamente, eu queria me concentrar em algumas questões